Nós vamos falar hoje de resiliência, né, Fred? Isso. Resiliência é assim, ó, o telefone fica torto na hora da live e você tem que manter um sorriso, bom humor, né, Fred? Se adaptar, a capacidade de resiliência, pronto. Pronto. Solta o cabelo, pronto. Tudo Vamos bem, lá, doutora gente. Lil? Tudo bem? Hoje a gente vai falar de resiliência. Pode Resiliência, respirar aí um pouco. um tema super importante. Estou respirando. Eu queria começar abrindo a nossa conversa, Lil, dizendo assim: existem certas características que nós herdamos dos nossos pais de maneira hereditária. Então, traços de comportamento, assim como os traços físicos, né? Então, puxou o olhinho do papai, puxou o cabelo da mamãe, o sorriso. De igual maneira, né, questões relacionadas ao comportamento também são herdadas. Só que o que a literatura diz relacionado às habilidades emocionais, à capacidade de enfrentar problemas, vencer desafios, né? Se autogerir nesse mundo, isso vale muito com os mestres que nos ensinam essas habilidades. E aí eu me refiro como que os pais, sendo modelos, podem ensinar aos filhos a capacidade de enfrentar problemas. É isso mesmo? Na verdade, a gente nasce já com uma certa programação genética relacionada à inteligência e ao nosso temperamento. O temperamento, ele faz parte do desenvolvimento. Então, tem gente que tem um temperamento mais tranquilo, outros têm um temperamento mais agitado, outros têm um temperamento bagunceiro, né? Então, assim, tem gente que é mais falante, tem gente que é mais calada. Então, cada um tem o seu temperamento. Mas quando a gente fala da resiliência, as pesquisas mostram que a capacidade de resiliência ela não nasce com o ser humano. Ela vai sendo adquirida e desenvolvida ao longo do tempo, de acordo com as experiências do ambiente. Então, se a gente tem um ambiente que nos ajuda a treinar a capacidade de resiliência, a gente vai conseguir criar uma criança resiliente que vai se tornar um jovem resiliente, um adulto resiliente, um idoso resiliente. Mas se a gente não fizer durante os primeiros anos de vida, a infância, um ambiente que seja propício a desenvolver a capacidade de resiliência, depois essa pessoa não vai ter a capacidade igual é esperado para enfrentar a vida, não é? Então a gente fez Olívio, até um documento, né, Fred, da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre resiliência, explicando isso, né? E a gente vai falar um pouco aqui na prática como que é isso, como que eu posso ajudar as crianças então a desenvolver essa habilidade. ótimo. Então, o conceito que a gente está aqui trazendo é que a genética, ela traz, então, essa questão de traços relacionados às suas características físicas, às suas características comportamentais, ao seu temperamento, mas a habilidade que nós temos de lidar com o nosso próprio temperamento e de lidar com os desafios da vida, aí essa sim é aprendida de maneira muito grande através do meio em que nós vivemos. E aí, falando então sobre a capacidade de enfrentar problemas, resolver problemas com crianças, a gente não pode deixar de falar dos cuidadores mais próximos. Então, qual que é o papel que os pais têm para o ensino dessas habilidades de inteligência emocional para as crianças, Lil? Os pais, você vai complementar aí, né, Fred? Os pais, eles são o ambiente. Quando a gente fala do ambiente, é o entorno da criança. Então, qual é a educação que essa criança recebe? Qual é a educação que esse adolescente recebe? Os pais, então, primeiro, eles são modelo de como enfrenta as adversidades da vida e também eles são como se fossem agentes para treinar as crianças a lidar com tranquilidade diante das adversidades. Então, é assim, eu tenho um problema, não é? Então, esse problema existe. Às vezes eu vou sentir, então, claro, vou sentir raiva, vou sentir medo, vou ficar preocupado. Então, mostrar primeiro para a criança que esses sentimentos, eles são humanos e que isso é normal. Agora, eu escolho a forma que eu vou expressar o meu sentimento. E eu também vou escolher a minha postura diante dessa situação na vida.
Então, a situação, por exemplo, o avião, falo muito isso, né? Uma vez eu estava no avião, o avião começou a ter muita turbulência, daqui a pouco eles falaram que ia pousar, depois falaram que ia remeter, tudo voou no avião, e a moça que estava do meu lado começou a enfiar a unha no meu braço. Eu estava na janela, ela enfiando a unha aqui, né? E eu falei assim, meu Deus do céu, além do estresse, a moça aqui que eu nem conheço, né? Tá agarrando o meu braço. E aí eu comecei a conversar com ela, falei, olha, ela, ai meu Deus, a gente vai morrer e tudo. Falei, olha, deixa eu te falar. Você tá vendo que aqui no avião todo mundo tá no mesmo avião, na mesma situação? Agora, tem gente que está gritando, tem gente que está, quase que eu falei, né, com a unha no braço da outra, e tem gente que está tranquilo, tem gente que está em oração, tem gente que está tentando distrair de outra forma. Então, a situação é a mesma, a gente escolhe a nossa postura diante daquele evento. E aí eu estava ajudando ela, esses dias aconteceu a mesma coisa no avião também, que eu fui ajudar uma outra moça e foi muito legal, que essa moça, inclusive, ela tem autismo, então foi muito bacana. E aí eu estava, né, tentando treinar com ela como que ela podia, então, ter resiliência diante daquela adversidade. Porque assim, gente, se o avião cair, todo mundo vai morrer mesmo, né? Então não adianta gritar, desesperar, enfiar a unha, entendeu? Então que você aproveite aí os últimos momentos, né, da sua vida para refletir, para pensar, para agradecer. Então é essa capacidade que a gente vai aprendendo. E eu falei com o modelo dos pais, e aí, claro, cheguei, contei para os meus filhos. E tem hora que a gente perde a paciência, não tem resiliência, a gente também tem que mostrar isso para os filhos, não é? Então, assim, olha, tem hora que eu perco a paciência e está tudo bem, não é? Mas na maior parte do tempo eu estou me esforçando para enfrentar a adversidade com equilíbrio emocional, né, Fred? Ô, doutora Liu, eu gostaria de separar o ensino dessas habilidades em três pontos. O primeiro ponto que eu acho que ele é importante, como a gente está aqui debatendo, é o exemplo. Depois eu gostaria de falar sobre conversas significativas e, por último, de oferecer à criança, de fato, desafios superáveis que, monitorando a autonomia delas para que elas possam enfrentar esses desafios reais de atividades de vida diária e outros mais, que a gente possa treinar essas habilidades com a criança. O primeiro, então, ponto que a gente está aqui discutindo, que é esse exemplo dado pelos pais, mesmo que nós não tenhamos ciência, as crianças, elas nos observam e nos imitam. Elas imitam os nossos comportamentos. Então, da mesma maneira, a maneira com que nós temos capacidade de enfrentar problemas, de resolver situações difíceis, de enfrentar por situações difíceis, né? Então, o pai que está passando por um revés financeiro e precisa trabalhar e pagar suas contas, né? Um pai, uma mãe que tem uma dificuldade no trabalho, uma dificuldade com um colaborador, com um funcionário, né? E várias outras questões do dia a dia. Então, né, uma dificuldade para arrumar uma casa, para deixar o seu quarto organizado, uma dificuldade em como enfrentar situações difíceis diversas. O exemplo dos pais é fundamental para a aprendizagem social, visto que a resiliência é uma habilidade social de inteligência emocional, então a habilidade sociocognitiva. Então, se os filhos veem os pais com a capacidade de enfrentar os seus desafios, isso já é um excelente exemplo, né? A maneira com que a gente faz isso dentro de casa, de um segundo modo, é passado esses problemas, esses enfrentamentos, partilhar essas situações, como a doutora Liu está dizendo, com as crianças. Um fato que é interessante, doutora Liu, que eu gostaria de saber se você está de acordo ou não, muitos pais chegam no consultório dizendo assim, eu não posso chorar, eu não posso mostrar para o meu filho que eu estou passando uma dificuldade, eu não posso mostrar fragilidades diante do filho. E o que a psicologia ensina é que existem dois extremos que eles sim não são saudáveis para a criança. De um lado, aqueles pais que se mostram frágeis a todos os momentos. Ô, meu filho, eu queria te contar aqui que eu estou passando um problema muito grande, eu quero que você me ajuda. Eu ouvi esses dias aqui de um adolescente no consultório, ele dizendo assim, olha, eu tenho tido muita dificuldade para enfrentar a falta que a minha mãe me faz, mas minha avó todo dia pede para mim para que eu console ela.
a gente não está dizendo, e aqui é onde que eu quero chegar, que nós não podemos, como pai e mãe, falar das dificuldades da vida com os filhos, chorar com os filhos, falar, olha, o papai hoje está triste, hoje eu estou com a cara mais fechada por conta desse motivo, e o que eu estou procurando fazer para resolver é agir da seguinte forma. Da mesma maneira, se a gente sublima, então, todas as dificuldades, também é muito ruim. Então, eu não passo dificuldades. O papai é o super-homem, a mamãe é a super-heroína. Tudo que a gente enfrenta, a gente passa. Talvez eu estaria dando para as crianças dois modelos aí que não são interessantes de ser seguido. Então, o que eu estou tentando me fazer entender é que aquele pai e aquela mãe que demonstra não passar por dificuldades, ou aquele pai e aquela mãe que, frágeis demais, recorrem ao auxílio de filhos, lembrando que eles que são os adultos da relação, esses dois pontos, eles não são muito interessantes para cuidar dos filhos. De maneira diversa, desculpa, aquelas famílias que conseguem debater de maneira real, olha, a mamãe hoje está chorando por causa disso, isso sim a gente entende como importante. Essa é a linha que você também entende, Lil? A gente tem a mesma linha, né, Fred? É legal, primeiro é isso, né? A gente mostrar, mas o problema, gente, é que as crianças de hoje, elas nasceram num mundo onde se cobra muito pouco o esperar, o aguardar. As crianças têm tudo muito rápido, tudo na palma da mão. Então, muitos pais ficam sem entender por que que essas crianças que são nativos digitais têm mais dificuldade de tolerar frustrações, mais dificuldade de ter resiliência. A inteligência, o nome, né, o que denota a inteligência, é uma facilidade de aprender, uma facilidade de lidar com situações adversas na vida. Então, a inteligência, ela não depende só do QI, ela depende também do quociente emocional. E esse quociente emocional é o bom humor e é a resiliência. Só que os meninos nascem num mundo hoje onde tudo que eles querem, rapidinho eles apertam um botãozinho do celular, já aparece. Se você quer uma comida, você, vou entrar no iFood e vou pedir. Né? Tudo que você quer pagar uma conta, esses dias eu estava falando, né? Então assim, vai pagar uma conta, paga no celular. Ninguém mais tem que ir para o ponto de ônibus, pegar o ônibus, ir lá no banco, no centro da cidade, esperar na fila sem ar-condicionado, para pagar a conta, para depois voltar para o ponto de ônibus, para pegar um ônibus para voltar para casa. Então, assim, as crianças, elas estão nascendo num mundo onde elas são muito pouco frustradas. E você só vai aprender a lidar com a frustração, com as adversidades na vida, se você, desde pequeno, tiver pequenas adversidades. É claro que uma adversidade, deixa eu respirar, uma adversidade para um bebê pequeno é uma coisa muito menor do que uma adversidade que você tem que, às vezes, colocar para uma criança um pouco maior, né? Mas, assim, até essa questão de, primeiro, então, colocar as crianças desde pequeno para participar das coisas da vida, das coisas da casa. Para ela entender que aquilo ali é legal também, que a vida não tem que ser só passear, se divertir, comer maravilhosamente bem no restaurante para ser gostoso. Que a gente pode ser feliz dentro da vida normal, cotidiana, né? Por quê? Porque quando a gente, por exemplo, tem que enfrentar uma pandemia, fica preso em lockdown, tendo que fazer tudo dentro de casa, a gente não vai enlouquecer. A gente vai conseguir manter o equilíbrio, né? Porque a gente acostumou também a lidar com as coisas simples do dia a dia. Então, ensinar as crianças a participar de acordo com cada idade das tarefas de casa. Isso é trabalhar resiliência. Por outro lado, então... Esse era o terceiro ponto que a gente ia destacar, que além do bom exemplo dos pais em relação a como enfrentar seus próprios problemas, além dessas conversas significativas, né, demonstrando através das conversas a experiência que se tem, a diversa, e como resolvê-la de maneira emocionalmente inteligente, o que nós gostaríamos aqui então de destacar é que existe a possibilidade de que essas habilidades sejam treinadas cotidianamente através de desafios superáveis, né, de tarefas, de problemas a serem solucionados, de diversas maneiras, dando a certeza de que a recompensa vem pelo esforço,
que pelo enfrentamento, pela força de vontade, se supera barreiras. Então, essa realidade que a doutora Lil está dizendo aqui, que hoje temos, né, numa cultura de nativos digitais, muito facilmente, com pouco esforço, tem-se um máximo de prazer. Então, o desenho que eu quero é na hora preferida, o alimento gostoso chega através do fast food. Pais que muitas vezes se sentem culpados quando eles são exigentes em relação aos filhos. E aqui eu estou dizendo a exigência sendo feita de maneira assertiva. Então, o que é que nós queremos dizer é que essas crianças, nesse momento, na nossa cultura, elas precisam de esforço, elas precisam enfrentar desafios, elas precisam resolver problemas. Ô, Isso se Fred, faz no dia a dia. Pode eu falar. lembro quando passava, às vezes, lá um filme, né, de tarde, aí a gente estava assistindo, aí naquela hora melhor do filme, aí dava intervalo, né? Aí vinha aquele tanto de propaganda. Aí, assim, a gente estava super empolgado naquela expectativa e não adiantava chorar, não adiantava reclamar, não tinha pular anúncio, né, Fred, para a gente clicar, né? E Vou olha que o pular o anúncio é de anúncio. 5 segundos, né? É, E o quanto que é difícil 5 segundos. pois é isso que assim, aí a gente tinha que esperar, aí naquela hora às vezes a gente ia tomar uma água, ia no banheiro, ou assistia propaganda mesmo. Mas olha para você ver, aquilo era um treinamento, que tem hora você está ali no melhor do negócio, aí você vai Eu ter que acho. parar e esperar. Hoje, a gente não deixa o nosso filho nem esperar o anúncio, que a gente já vai lá e clica pular o anúncio. E é Então, isso que o acho que é Fred está falando, importante. 5 segundos, né? Acho que é importante, né, Lil? Então, esses conceitos. Número um, nem tudo que se quer se tem. Então, nós não devemos dar e realizar todos os desejos dos nossos filhos, né? É o equilíbrio entre o afeto positivo e limites claros que garante a formação de uma personalidade forte agora e também logo mais no futuro. Então, essa questão de não dar tudo que se quer. E caso se queira, conseguir pela conquista gerada pelo esforço. E ainda mais, existem coisas na vida que, mesmo nós, bem intencionados e muito esforçados, não logramos de bom êxito. E aprender isso logo cedo talvez seja uma lição importante. Claro que a maneira e na linguagem infantil. E de qual maneira, então? Né? Aí aqui eu gostaria que a gente debatesse alguns exemplos. Mas se eu tenho um cachorro dentro de casa e todos os dias eu sou solicitado pela minha família que a criança vai ser quem vai cuidar da comidinha do cachorro, de tirar o cocô e jogar lá na lixeira. Se a criança é convidada a cuidar do seu próprio material, separar lá quais são os cadernos para o próximo dia. Se a criança se torna colaborativa em qualquer atividade doméstica, um simples separar meias e colocar de volta na caixa, né? Como a Liubiana sempre diz, vamos separar lá, bagunçar o garfo, a colher e a faca e pedir para a criança ir se organizando, organizar os talheres com o propósito de uma futura refeição. Todas essas atividades pequenas, pagar uma conta no supermercado, fazer uma listinha e fazer a própria conta, resolver um problema pequeno, ir ali pagar uma luz. Eu me lembro a primeira vez que meu pai pediu para eu pagar uma conta no banco, Bill, que assim, eu fui com tanto medo, sabe? Assim, que era uma coisa que eu nunca tinha feito. Claro que ele foi supervisionando atrás da gente. Ele explicou como que seria, eu e meu irmão, e nós fomos até o banco, passamos aquela porta giratória, né? Ficamos lá na fila uns 10 minutinhos, e ao pagar a conta, a satisfação, eu lembro que eu cheguei com a conta na mão e bati assim na mesa. Pá, tá paga. Então, assim, a satisfação que vai se adquirindo com esses pequenos enfrentamentos, claro que depois do desafio superável, com um bom êxito, o reforço positivo pela parte dos pais, sinalizar de maneira divertida, olha, filhão, que bacana que você conseguiu, que capacidade que você está adquirindo, né? Então, poxa, quanto que essas questões, elas são legais no dia a dia. E valorizar, assim, né? Igual o Fred falou, valorizar, você conseguiu, mas valorizar também o esforço. É muito importante a gente valorizar o esforço, porque muitas vezes a gente vai se esforçar e não vai conseguir. Mas a gente está se esforçando, e isso que é importante.
Então, a valorização do esforço, eu lembro, né, a vida inteira, meu pai e minha mãe, eles sempre falavam assim comigo, ó, eu já estou feliz só de você estar, por exemplo, fazendo essa prova. Eu já estou feliz só de você estar se preparando para participar dessa apresentação na escola, né, de dança, por exemplo. Então, meu coração já está cheio de alegria de ver seu esforço. E aí, hoje, a neurociência vem e mostra isso, que se a gente elogia o esforço, é tão importante, não é? Então, assim, independente do resultado, você está se esforçando, você está de parabéns. Porque também, se a gente coloca sempre que a criança tem que conseguir, que o adolescente tem que conseguir, ele pode se frustrar muitas vezes, daqui a pouco ele pode nem querer tentar. Então, a gente pode ter um efeito contrário, né? De como que a gente vai trabalhar a resiliência se a gente também tem um nível de exigência cá em cima e a criança só consegue vir aqui. Então, é importante isso que o Fred falou, colocar atividades no dia a dia que sejam adequadas para cada nível de idade. Segundo, valorizar o esforço. A Aline está contando aqui que o Enzo, filhinho dela, sempre ajuda a colocar as caixas das compras do supermercado no caixa, né? E o quanto que ele adora fazer isso tudo, né? É muito legal. Vamos imaginar que talvez a criança, em um dado momento, vamos ser muito sinceros, nossas crianças em geral, quando elas ajudam em tarefas domésticas, talvez elas mais atrapalham do que ajudam. Talvez se nós fizéssemos sozinhos, a gente teria um resultado. Mas a gente não está aqui preocupado com o resultado, como a Ljubljana está falando. A gente quer privilegiar não o resultado, a gente quer privilegiar o esforço. O quanto que essas crianças ali se esforçando, participando conosco, né? Fazendo algo junto, através desse ensino colaborativo de habilidades que são para a vida. Né? O adulto ele vai precisar fazer a feira, ele vai precisar gerir a despensa da sua casa, né? Ele vai precisar pagar as contas, ele vai precisar ver, né? Está faltando um travesseiro, tem uma lâmpada quebrada, o que que meu filho está precisando, o tapete está sujo, o carro está lavado, né? Marido e mulher. Então, quando que ter pessoas que conseguem gerir as situações, e mais do que isso, pessoas que diante de adversidades conseguem se autogerir, conseguem enfrentar essas dificuldades. É aqui que a gente está falando do ensino, dessa lição que é o esforço, o quanto que ele nos traz ensinamentos importantes. Então, ensinar isso às crianças desde muito pequenininho, atualmente, no momento atual, na cultura que a gente vive, isso é urgente, isso é muito necessário. Que possamos, então, de um lado, continuar com afeto, continuar com brincadeiras, com beijos, com abraços, com carinho, mas, de outro lado, através de limites claros, de tarefas sociais superáveis, de desafios superáveis, sejam eles motores, sociais, cognitivos, que possamos habituar os nossos filhos à arte de se esforçar para obter benefícios que eles desejam. Acho que isso é a questão, né? Em vez de dar o chocolate, aquele ditado clichê, né? Em vez de dar o peixe, ensina a pescar. É exatamente isso, né? Assim, em vez de dar o brigadeiro, vão ensinar o menino a fazer a trufa lá junto. É importante entender o sentido que se tem de trabalhar para alcançar aquilo que se deseja. Às vezes a moça lá em casa fica assim, né? Acho que é isso que a gente às vezes vê, que quando os meninos colaboram, às vezes demora um pouco mais. Ela, não, para que os meninos têm que lavar vasilha e guardar? Deixa que eu faço, né? Para que os meninos têm que ajudar a tirar a mesa e colocar a mesa? Então, assim, eles precisam justamente para desenvolver capacidade de resiliência, né? Então, assim, tem a pessoa que faz, ela está lá para colaborar, ela não está lá para fazer tudo sozinha. E eles, entendendo isso desde agora, eles vão aprender a deixar de fazer o que seria mais legal para fazer algo, mas que eles podem tornar esse algo também legal. Então, assim, já que eu lembro quando eu era nova, que eu tinha que lavar vasilha, arrumar a casa, fazer comida, isso eu estava no primeiro ano do ensino médio. E eu estudava à tarde. Então, eu punha uma música legal, divertida, eu ia dançando e fazendo as coisas, né? Eu só não podia varrer muito a casa porque eu tinha asma e eu tinha alergia. Mas o resto todo eu fazia. E fazia, então, assim, já que tem que fazer,
Vamos fazer feliz, vamos fazer sorrindo, né? Então, a gente colocar os meninos para fazer e a gente, então, falar com eles quais são as possibilidades, conversar isso com eles. A possibilidade de fazer isso tranquilo, feliz, que isso faz parte da vida. E que a vida legal é a vida simples, é a vida do dia a dia. E o cérebro, falando um pouco da neurociência, estudos mostrando, né, primeiro assim, por que que algumas pessoas, então, têm uma habilidade de resiliência maior que as outras? Por que que tem gente que passou pela pandemia, perdeu pessoas, passou por dificuldades muito grandes, continuam ainda com um sorriso no rosto, continuam ainda querendo lutar pela vida, e outras pessoas acabam, por exemplo, se matando, né, entrando numa depressão profunda. Tem estudos mostrando, né, em campos de concentração, que algumas pessoas tiveram ali momentos de encontro interno muito bonito e acabaram até registrando isso para passar para outras pessoas. Então, essas pessoas que têm essas habilidades, elas treinaram o seu cérebro desde pequeno, porque o cérebro ele tem uma capacidade de se adaptar às adversidades da vida. É claro que quando a criança é nova e sofre estresse tóxico, tem um vídeo nosso falando sobre estresse tóxico na infância, ela vai perdendo algumas conexões no seu cérebro que depois vão fazer falta para que ela tenha essa inteligência emocional no futuro. Então, adultos que sofreram no passado estresse tóxico vão ter hoje mais dificuldades como pais de mostrar essa capacidade de resiliência. Mas o mais legal é que mesmo esse adulto, se ele se esforçar, ele vai conseguir para não replicar no filho isso, né? Então, hoje a gente vê também os adultos cobrando da criança uma inteligência emocional, mas numa atitude que não tem nada a ver com uma inteligência emocional. Inclusive, eu já contei que eu já participei de reuniões importantíssimas, por exemplo, relacionadas aí à primeira infância, onde as pessoas estavam lá, às vezes, brigando, discutindo. A gente não é lugar da gente brigar, né? É lugar da gente ter um pensamento em comum. A gente vê isso muito, né, os ativismos. Então, assim, vamos ter mais tranquilidade, vamos ensinar os nossos filhos a ter mais tranquilidade, a entender que a vida tem adversidades, sim, e que não é só eu alcançando aquilo que eu vou ser feliz, que a felicidade é hoje, é aqui e agora. Ela está dentro do meu coração. A felicidade não vai depender de eu alcançar um objetivo. Ela depende da minha escolha diante da situação de hoje e da vida de hoje. Então, falar isso com os filhos, desenhar isso para os filhos, mostrar, contar, isso vai ajudá-los a entender ao longo da vida e não vai ter que esperar depois ter um tanto de problema para depois tentar desenvolver essa habilidade, né, Fred? Ô, Lil, as minhas palavras finais, né, assim, a gente falou muito então, que a habilidade de resolver problemas, a habilidade de enfrentar desafios, o quanto que ela é dependente do ambiente, e aqui nós nos referimos, então, à maneira com que os pais, de maneira inteligente, de maneira emocionalmente equilibrada, enfrentam seus próprios desafios. A gente comentou no segundo momento o quanto que é importante que os pais tenham conversas significativas com os filhos, né? De pequenos desabafos, de encontrar juntos soluções, e o quanto que os dois extremos eles são perigosos. Aqui eu me refiro ao extremo de um pai e de uma mãe que se mostra, né, sobre-humana, super-heroína, super-herói, né, e que não tem direito de falhar, que não tem o direito de sentir a dor e demonstrar diante de um desafio o esforço, né? E ao lado disso, os pais que em todos os momentos, em todas as situações se colocam frágeis diante das crianças. Eu queria, por último, fazer uma reflexão que eu penso que ela é importante. Nós trabalhamos com muitas crianças que, por transtornos diversos, elas apresentam limitações nas suas capacidades de realizar atividades do dia a dia, atividades de vida diária, colaborar dentro de casa, bem como a gente também vê crianças que não têm nenhuma dificuldade, nenhum transtorno relacionado, mas por causa da cultura que a gente vive, também apresentam essas dificuldades de autonomia, de autogestão, de autorregulação. Eu acho que é importante nesse momento, para a gente finalizar, Lil, a gente refletir o papel da mãe e do pai
né? E especialmente aqui, o pai e a mãe latino-americano, né? Na cultura contemporânea. A gente tem a oportunidade de fazer treinamento de pais com crianças de outros países que têm realidades diferentes da nossa. Então, a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, que as crianças são muito cedo incentivadas, né, a cuidar das coisas da casa, essa questão de ter um ajudante dentro de casa, uma babá, uma funcionária, isso ocorre numa frequência muito menor. Então, os pais incentivam essas crianças que adquiram habilidades, né, de autonomia, de autocuidado, né, que é bem interessante. E aí essas crianças, muito mais cedo, se tornam capazes de enfrentar desafios. A minha reflexão ela é a seguinte, então. Chega um momento na vida, e tentando responder a essa pergunta, que a mãe precisa entender. Eu digo a mãe por causa da maternagem, que ela também pode ser realizada pelo pai. Mas, de acordo com o gênero na cultura que a gente vive, muitas vezes a mãe ela precisa, em dado momento, ir deixando aquele lugar de cuidado, daquela pessoa que acalenta, que amamenta, que dá a mão, para deixar que a criança vá dando os primeiros passos, coma a sua comidinha, né? Ajude ali a vestir a sua roupinha. E o pai, que muitas vezes é aquela pessoa que só exige, também precisa refletir essa posição dada pela cultura. Não estou falando aqui se ela é válida ou inválida, mas de que é aquela única pessoa que exige. Então, eu exijo que a criança faça isso. Olha, eu quero que chegue aqui e esteja tudo arrumado. Mas de que maneira que eu me coloco ali em conjunto, né? Esforçando, dando um modelo, né? Também com essas conversas. Então, eu queria refletir esses papéis para que nós possamos, né, compreender que, num momento, o cuidado é importante, mas, em um momento, dar espaço a uma autonomia monitorada, a dar desafios, é muito importante. Então, o nosso pedido é que papais e mamães, ao seu modo, né, cada um na liberdade das suas crenças, da sua maneira de viver, ou aqueles que representam essas funções de pai e de mãe, eles possam, quando exigir, serem colaborativos e quando cuidarem, dar espaço para que a criança possa ir se cuidando cada vez mais. Porque é aí, nesse meio, entre afeto e cuidado, exigência e limites, que temos a possibilidade de criar uma personalidade forte. É esse o meu recado. Isso mesmo, Fred. Só complementando, ensinar que a gente erra mesmo, né? Meu pai falava muito assim, você tem permissão para errar. Então, a gente erra e a gente tem que aceitar esses nossos erros e que está tudo bem, né? Porque isso é ser humano. Então, mostrar isso para a criança desde pequeno, sem culpa, mostrar que quando ela errar, ela tem que tentar de novo e que a vida vai trazer inúmeras adversidades mesmo, que a vida não vai ser sempre maravilhosa, perfeita e que a gente vai enfrentar sempre. Eu sou uma pessoa de muita fé, então o Fred também, né? Então a gente sempre, cada um com a sua fé, com a sua forma de criação, mas assim, a gente sempre fala isso, né? Existe um mundo, um universo todo ao nosso redor. Então, tem uma força aí que nos conduz também, né? Que a gente não está sozinho aqui. Como é que os peixinhos lá do mar ficam preocupados se amanhã vai ter comida, se semana que vem vai ter comida ou não? Os lá de casa estão preocupados porque acabou a comida, né, Fred? A gente tem que comprar hoje. Então, é mostrar isso para as crianças, que existe também um Deus, que existe uma natureza, que as pessoas todas estão, né, falando essa questão da gente ajudar o todo, de que a gente faz parte do todo, e que se a gente faz aqui no nosso, né, no nosso lugar, no nosso centro, no nosso círculo, a gente consegue mudar o todo, né? Então é isso, um beijo para todos, até a próxima live. Tchau, tchau.